E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade a esse estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 37, na preleção da ministra. E ela continua nos dando informações e ensinamentos sobre o pensamento. Não é? Então, no programa passado, continuando a conversa sobre o pensamento, nós comentamos sobre o que ela disse, que nós não podemos admitir o poder do pensamento, só por termos o poder do pensamento, não podemos admitir que ficássemos libertos das condições inferiores. Aí nós comentamos, lendo uma passagem do livro Libertação, em que o instrutor Gúbio, do livro Libertação, também de André Luiz, ele nos situa, ele nos informa da nossa situação enquanto encarnados, que estamos sempre entre esses dois polos, o livre-arbítrio, polo inferior e superior. E no corpo somático, geralmente, ele nos informa que através das nossas escolhas, que vem do nosso pensamento, nós escolhemos as coisas inferiores, mais particularmente na questão do sexo e do estômago. E as superiores, elas vêm intuídas no cérebro e no coração. Raciocinando, é só pegarmos esse ensinamento e nos situarmos no nosso dia a dia, né? Que a gente vai ver direitinho o que é isso. E ele fala que o pensamento, é claro, é exteriorizado pela nossa mente, enquanto encarnados. É o órgão que nós temos que ter, o nosso cérebro, através dos nossos neurônios cerebrais. Então, comentamos sobre isso, e mais adiante ela diz que uma existência secular, 100 anos encarnados, representa período muito curto. E para poder a gente aspirar à condição de cooperador essencialmente divino. A gente sempre lembra aqui de Paulo Renato, meus companheiros, né? E aqui também trabalha, cooperador aqui da rádio, em que ele costuma falar nas suas orações, em que não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos, porque é o que ela está dizendo aqui, a condição de cooperador de Deus, essencialmente divino, basta ver as nossas atitudes no dia a dia, não estamos ainda nesse patamar, mas não podemos desistir, pegamos ainda o gancho, né, do raciocínio na introdução do livro Nosso Lar, em que tem uma mensagem do próprio André Luiz, após a mensagem do Emmanuel, intitulada Mensagem de André Luiz, e que nessa mensagem ele diz que uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. E comentamos que isso já é uma ideia nova, ideia que tem que ser cultivada na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso pensamento, né? É isso que ela está explicando também aqui. E ela fala mais adiante das criações mentais destrutivas, que nós utilizamos o nosso pensamento, empregamos ele, depois de milênios e milênios de conquista, em criações mentais destrutivas, que prejudicam nada mais, nada menos que primeiramente a nós mesmos. Porque quando eu desejo mal a alguém, eu vou fazer o mal a alguém, eu pensei antes, eu raciocinei. Não existe essa coisa de fazer sem pensar. Isso é uma frase que a gente fala corriqueiramente, né? Eu fiz sem pensar, no desabafo, na arrogância, algum momento de nervosismo, mas é errado. A gente não tem como fazer sem pensar. O nosso pensamento ele é contínuo, é uma conquista de milênios, como ela está dizendo aqui. E aí nós paramos aí. Mas aproveitando esse término, as criações mentais destrutivas. Criações mentais, Allan Kardec na Gênese, no capítulo 14, item 13 do livro A Gênese, ele fala muito sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas de fotografia do pensamento. Ele vem explicando da responsabilidade, nos dizendo, né, da responsabilidade nossa
com o pensamento, porque ele faz criações fluídicas. É uma grande oficina, um grande laboratório da vida espiritual, ele diz aqui. Então é só a gente ler direitinho. E também sobre isso, sobre essa questão da criação mental, que ela fala aqui, criações mentais, no caso ela diz destrutivas, que é o que a gente faz continuamente, também no livro Libertação, de André Luiz, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo 17 desse livro, o instrutor explica ao André Luiz. Não, o André Luiz está fazendo um atendimento, a pessoa de um espírito, né, a situação lá do livro, mas ele está fazendo atendimento e o espírito que está sendo atendido por ele está com muita dificuldade e pergunta ao André Luiz assim: posso te fazer uma pergunta? O André Luiz, perfeitamente. Respondi surpresa, ele perguntou o que já vem, né? Aí o espírito falou: o que é o pensamento? Olha a pergunta do espírito: o que é o pensamento? Ele estava atribulado, com vários problemas, já estava desencarnado e estava muito aflito. E o André Luiz fala assim: não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando minha capacidade receptiva, no propósito de responder com acerto, elucidei como pude. Aí o André Luiz responde: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e do mal. Olha que explicação sensacional que ele dá. O pensamento, ele está dizendo, gente, que é a continuação de nós mesmos, porque são as nossas criações mentais. Aí o cavaleiro que está lá sendo atendido por ele fala assim: a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? Aí o André Luiz responde: indiscutivelmente. Então, quer dizer, e aí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer um auxílio a nós mesmos na questão da disciplina dele do pensamento. Através da boa leitura, de tudo, né? A gente pode tirar um tempinho para meditar. Isso. Quais são os nossos pensamentos acerca, vamos supor, de dinheiro, de família, sobre o sexo, fazer uma autoanálise e ver aonde anda o nosso pensamento, porque como o instrutor falou para o André Luiz, o nosso pensamento é a nossa alma exteriorizada, não é? O pensamento é o veículo das nossas, ela vai dizer aqui daqui a pouco, das nossas ideias que são construídas em cima dos nossos sentimentos. Então a gente pode entender que o pensamento, ele é semeador, a gente lança sementes, né, do que a gente pensa, no exterioriza. A gente pode fazer uma analogia com o campo. Você jogou a semente, você vai ter uma plantação daquele tipo de semente. Então ela está dizendo o que pra gente, a veneranda, né? Ela está dizendo que durante milênios, a gente semeou coisas ruins, sementes ruins. A nossa plantação, né, a nossa história de vida, ela está cheia de, vamos dizer assim, de ervas daninhas, de plantas ruins, de plantas que não têm, assim, entre aspas, utilidade, né? De espinhos, como os espíritos gostam de nos lembrar. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma música. Vai cantar? Vou cantar para os obsessores irem embora, porque o meu obsessor não gosta que eu cante. Claro, tem bom gosto. Essa música é de uma moça chamada Ana Lívia, eu não conheço quem ela é. Mas o nome dessa música é Pensamento e Cor. Quando eu estava estudando, eu lembrei, porque a gente canta essa música na evangelização. Então vocês vão me permitir cantar, porque ela é muito interessante, ela tem justamente essa mensagem que nós estamos estudando, para a gente ver que os espíritos nos instruem através das artes, da música,
não é? Porque essa moça foi altamente inspirada quando ela escreveu essa letra dessa música. A música é assim: somos o que pensamos, pensamento é criador, maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor. Bondade sempre constante, gera o belo a cor e a luz, ações nobres construindo arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons, vamos criar cor e luz. Desde a cor da linda rosa, o verde das águas e o azul dos olhos de Jesus. Não é bonitinha essa música? E ela resume exatamente, né, isso que a veneranda está dizendo nesse parágrafo que o Marco acabou de ler, não é? Que nós somos o que pensamos e, dependendo da nossa escolha, a gente vai semear coisas boas pela nossa existência fora ou coisas equivocadas, né? E ela diz que isso acaba atraindo, né? Quando o nosso pensamento é mau, acaba atraindo maldade. E quando o nosso pensamento é bom, a gente atrai bondade. E é bonito que ela diz, né? Que a gente precisa ter pensamentos bons. Escolher, né? Não é só dentro da casa religiosa, em todos os instantes. E que sejam pensamentos, porque a gente vai criar cor e luz, e aí é quando ela compara, né? O verde das águas ou o azul dos olhos de Jesus. Quando a letra da música fala somos o que pensamos, que a gente fala sempre que nós somos o que nós sentimos, só para não cair, não parecer que é uma contradição e não é, o que acontece? Os espíritos dizem que nós somos aquilo, o pensamento ele exterioriza. Nós falamos isso até no programa passado. O pensamento é como uma lágrima. A lágrima, quando a gente fica triste, a lágrima cai. O pensamento é a exteriorização da nossa mente, ele sai. Então, continuando o que eu estava falando. Então, na Gênesis a gente leu isso, da exteriorização do pensamento, das criações fluídicas. Quando a gente exterioriza o pensamento, quando nós pensamos, ele é exteriorizado. E ao fazer isso, os espíritos veem. Os espíritos veem o que realmente nós ainda somos. Tá vendo? Ele está com essa cara de máscara, essa máscara aí, mas ainda é isso. Porque aí é o sentimento. Porque o que ela está dizendo aqui? Não temos... representa um período demasiadamente curto, uma existência secular, para que a gente aspire, ela se colocou, né? Na posição de cooperador essencialmente divino. Por quê? O que ela está dizendo isso? Porque às vezes a gente pode pensar que nós já somos essencialmente cooperadores divinos. Não somos. A gente pensa isso às vezes, mas não somos. Basta ver nas nossas atitudes, não é? No Livro dos Espíritos, na pergunta, na 895, ele fala isso. Ele fala, olha, frequentemente as qualidades morais, na resposta da pergunta 895, são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, muitas vezes a gente pensa que está bem, mas quando vem a prova, a gente mostra que a gente é. Porque a gente pensava uma coisa, mas a prova mostrou outra. Mas, na questão da exteriorização do pensamento, aí os espíritos veem quem somos realmente. Principalmente, nesse julgamento, quem faz são aqueles que não se afinizam conosco ainda e não querem o nosso progresso, não é? Então, parágrafo 24. Parágrafo 24 agora. Já falamos das criações mentais destrutivas, né? Agora, parágrafo 24. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Então, nós aprendemos daqui um raciocínio de que ela está dizendo que ao frequentarmos determinada religião, ela chama de curso de espiritualização, mas a gente só verbaliza isso, está faltando a atitude.
Uma vez o Divaldo fala numa palestra, em algumas palestras, eu sempre me recordo disso, ele fala: o movimento espírita, no caso do espiritismo, está cheio de belos oradores, com rótulo, porque falta atitude, né? Tem uma frase que eu não vou recordar, Tereza, se você puder me ajudar, seja cristão, procure ter as atitudes de um cristão diariamente, fazendo a propaganda do Cristo. Mais ou menos assim. Mas se for preciso, fale. Não. É Francisco de Assis. Isso, é Francisco de Assis. Ele exortava aos seus amigos franciscanos a irem, né, e pregar o Evangelho de Jesus. E aí ele fala, ide pregar, e como Jesus orientava, né, os discípulos. Aí ele falava, ide pregar, e se for necessário, usem palavras. É Francisco, eu tinha esquecido. Se for necessário, use palavras. Porque é aquilo, o que é o cristianismo para nós? É uma ação que vivemos ou um rótulo que ostentamos? Né? Só a capa de fora. Então, não vai ser cobrado nessa encarnação que nós saímos dela como o Chico Xavier, como a veneranda. Mas o que a nossa consciência vai cobrar é quanto de esforço eu fiz. Que é o que ela está dizendo lá. Nós não somos ainda cooperadores, ela falou no parágrafo anterior, essencialmente divinos. Mas que nós possamos lutar para ser pelo menos colaboradores, cooperadores. Não é? Uma coisa muito importante aqui, né, nas entrelinhas, ela colocando para a gente que todas as religiões na Terra são iguais aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus elas são consideradas cursos de espiritualização da alma. Toda religião, ela foi organizada no planeta Terra com esse intuito, de fazer com que o ser humano se sinta um espírito e deixe de ser tão materialista. Então, todas as religiões são importantes. Na sua base, todas as religiões têm um apelo celeste, são baseadas nas leis de Deus. O grande problema somos nós, os adeptos. Então, o que ela está dizendo também para a gente? Que nós estamos agindo, infelizmente, os religiosos da Terra, estamos agindo de uma maneira equivocada, porque a gente só tem o discurso da religião, nós não queremos ter a vivência. A gente ainda não tem essa postura de viver aquilo que a gente prega. Então, o que importa é que a gente seja um bom espírita, um bom umbandista, um bom candomblessista, um bom evangélico, um bom católico, um bom judeu, um bom muçulmano, porque tem os maus, a gente sabe que tem os maus que professam determinadas religiões e ainda estão muito desequilibrados, vamos dizer assim, não vamos usar a palavra mal, mas vamos usar desequilíbrio. Estão muito desequilibrados. Por quê? Porque num curso, na realidade, o que um curso faz? Qualquer curso que você faça, ou você consegue passar nesse curso ou você fica reprovado. Então, infelizmente, nos cursos de espiritualização da Terra, que são as chamadas religiões, existem pessoas que conseguem, né, vamos dizer assim, tirar uma boa nota no final do curso e outras que são reprovadas, não é? E pelo que ela falou, nós somos aqueles aqui na Terra que já fomos reprovados em vários cursos de espiritualização. Porque se hoje nós somos espíritas, o espiritismo é uma religião muito nova no planeta. O espiritismo só tem 160 anos. Não é como religião organizada, formalizada. Mas nós já vivemos, né? Se nós já temos milenários erros, a gente já viveu em várias escolas religiosas. Nós já fomos budistas, nós já fomos muçulmanos, nós já fomos judeus, nós já fomos católicos. Católica eu nessa encarnação já fui, não é?
já fomos evangélicos, já fomos de Umbanda, já fomos de tudo, nós já frequentamos todos os cursos. E pelo que ela diz, nós fomos reprovados em todos eles, em todos esses cursos de espiritualização. O espiritismo, para nós, né, que eu entendo como dos mais rebeldes, filhos de Deus encarnado, é uma salvação para nós, é uma tábua de salvação, é uma oportunidade para a gente ver se realmente pratica o que esse curso divino está dizendo. Seguindo o raciocínio, a Tereza comentou na questão de curso de espiritualização, no terreno das afirmativas verbais, que a gente campeia muito, e a gente tem que ver o progresso, porque o que nós já conseguimos conquistar nessa encarnação? Tudo vem do pensamento, de como eu raciocínio sobre a vida. Eu acredito no que está aqui, acredito. Tudo bem, senão não era nem espírita, acredito, no caso do espiritismo. Mas e aí? Acreditou, e aí? É o que ela vai falar mais adiante. Eu só ler mais um trechinho para a gente raciocinar um pouco mais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Ela está se referindo lá ao livro da Gênesis, na criação do mundo, que são ensinamentos ali de raciocínio, não é literalmente como está ali. Mas, raciocinando, ela está dizendo o quê? O progresso contínuo. É o progresso necessário, são as lutas necessárias que nós temos que passar e escolher, né? E aí não é o dever só com palavras também, é com atitudes. Aí entram as nossas escolhas. No livro Pão Nosso, o Emmanuel comenta uma frase numa carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, em que Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí ele vem dizendo, vem discorrendo sobre isso, dizendo que o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então, se eu quero a minha renovação substancial, que é a minha renovação íntima, eu tenho necessidade da mente sã. A mente sã é um raciocínio. Tereza anteriormente falou da questão do dinheiro e do sexo. Por exemplo, nós temos o livro chamado Dinheiro, que é do Emmanuel, muito bom, excelente o livro, está ali explicação direitinho, a lógica, dentro, baseado realmente ali, espiritismo, como ele vem explicando, e o livro Sexo e Vida. Sexo e Vida, que ele vem dizendo são ali ensinamentos belíssimos. E tem o livro Sexo e Destino, do próprio André Luiz, que é o dia a dia de uma situação complicada numa família, que ocorre com muita coisa, muita família que a gente conhece. Somos nós, então. É o que Emmanuel está dizendo aqui. O título é Guardemos Saúde Mental. E no final da página ele diz assim: o pensamento é energia radiante. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima, porque exteriorizar, como Kardec fala no livro A Gênesis, capítulo 14, né? A materialização do pensamento. O pensamento, gente, é matéria, o espiritismo vem ensinar isso. Daí a nossa responsabilidade naquilo que a gente procura pensar. Ah, mas é muito difícil. Claro que é muito difícil, muito. Nossa, como é? Mas a gente tem os recursos para nos ajudar, que os espíritos mandam, que são os ensinamentos através dos livros. Estamos terminando, realmente. É só para lembrar que, então, não existe mágica. O que existe é trabalho. Não é por outro motivo que o Emmanuel pediu a Chico Xavier: olha, para você trabalhar comigo, eu te peço 3 coisas. Disciplina, aí o Chico perguntou, e a outra? Disciplina, e a outra? Disciplina. Então, para que a gente consiga realmente alcançar essa prática de espiritualização do nosso ser, a gente vai precisar botar a mão na massa, né? A gente vai precisar realmente tentar vivenciar aquilo que a nossa religião nos inspira a fazer, né? Ela não nos obriga, mas ela nos orienta. Então, agradecemos, né, a todos pela companhia, pela paciência, chegando ao final de mais um programa, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, por essa oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação de conhecer o Espiritismo. Muito obrigado a todos
e esperamos que a nossa conversa tenha servido de alento para alguns e de esclarecimento para outros. Muito obrigado e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.